O Caio, ele fala, por exemplo, que Jesus é a lente que ele usa para enxergar a vida. E em todos os aspectos. Para mim também. É? Eu penso o seguinte, Jesus é o padrão perfeito. Quais são as únicas pessoas para quem Jesus foi duro na Bíblia? Para os religiosos. O caso de uma mulher que foi pega em adultério, que é um caso icônico, né? E os fariseus chegaram e trouxeram essa mulher sendo pega em adultério. E na lei judaica não tinha perdão para isso. Era apedrejamento. E eles chegaram para Jesus e disse, olha, o que eles queriam na verdade? Não era matar a mulher, porque eles mesmo transavam com ela. Eles eram todos adultos. O que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse contra a lei. Porque se ele fosse contra a lei, então você não é o cara. Por isso eles perguntaram, escuta, na lei de Moisés diz que essa mulher foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. O que você me diz? E Jesus estava escrevendo na areia assim. Ele falou, olha, se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo, começando pelos mais velhos, que foram os primeiros a falar, putz, eu já vivi tanto, já pequei muito. Foi todo mundo embora. Quando foi todo mundo embora, ele olhou para ela e falou, filha, onde estão os que te condenavam? Ninguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, eu também não te condeno. Mas ele acrescentou, vai e não peques mais. Então não é que ele disse para ela que o que ela estava fazendo estava tudo bem. Ele disse que era pecado. Ele só disse, mas eu te amo assim mesmo. Só não peca mais. Lute para que isso não aconteça mais. E é isso na minha vida. Cara, quantas vezes eu erro na mesma coisa? Mas eu venho para Deus e falo, Senhor, me ajuda, eu quero vencer essa área. Poderia, dependendo da interpretação que você tem da Bíblia, esses grupos poderiam ser excluídos. Por exemplo, sei lá, homossexuais. Ou, sei lá, deve ter mais alguma outra coisa que a galera usa a Bíblia para demonizar esses grupos. Na minha opinião, cara, é meio que anticristo fazer uma parada como essa. Porque, pô, cara, você acabou de falar, Jesus falando pra uma pessoa que tava em pecado, não sei o que, vai, não peques mais e tal. E a gente demonizar e excluir essas pessoas, usando uma visão religiosa pra tal, parece ser uma atitude meio anticristo. Eu penso que o amor, a gente tem que amar a todos. Amar a todos. Héteros e homossexuais. Independente da sua orientação sexual, não sei se algumas pessoas se ofendem de que fale assim. Você tem que amar o indivíduo. E o indivíduo, ele não é... Você não pode olhar o indivíduo a partir de um aspecto. Concordo. Porque existe hoje, o que eu vejo, uma exacerbação de você criterizar alguém ou então qualificar alguém por causa da opção sexual. Virou hoje a única coisa, o cara é gay, então ele não vale nada. O cara é hétero, então tá tudo bem. Mas tá cheio de hétero bandido, hétero adulto, hétero ladrão, hétero, sabe, manipulador. Só que dentro da igreja muitas vezes existe uma nuance para isso. Por quê? Porque o cara tá dentro da sociedade, ele pode ser bandido em todos os sentidos, mas desde que ele seja hétero. Então, o que eu penso é que o filtro tem que ser o amor, você tem que amar as pessoas. Eu tenho ovelhas que são gays. E que me contaram, porque falaram, eu sei que você me ama. E amo mesmo, entendeu? Amo porque sei, eu sinto muita misericórdia por todas as pessoas que sofrem. Não só os que são discriminados por causa de sexualidade, mas outros, os pobres. Eu fico louco da vida quando as pessoas fazem acepção de pessoa, trata o rico bem e o pobre é um ralé, entendeu? Eu tenho um olhar para as pessoas que são desvalidas, pelos que são rejeitados. Então, agora, eu nunca vou dizer para um gay que chega para mim e fala, tá tudo bem. Porque se ele quiser andar com Deus, ele tem que abandonar. Mas será que Deus isso daí é algo abandonável? Olha, a Bíblia, por exemplo, fala de pessoas que não se casam. E a Bíblia fala que as pessoas que não se casam devem ser castas. A Bíblia tem várias paradas que são cruéis e que, na minha opinião, Vamos lá. Talvez eu fale uma parada que... talvez eu seja um herege. Não, fique à vontade. Eu só tô te falando o que eu creio, Igor, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que você não consegue fazer, fala, Deus, eu não consigo, me ajuda. Mas o errado é você querer mudar Deus.
O que ele diz que é certo, é certo. O que ele diz que é errado, é errado. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão querendo chamar o bem de mal e o mal de bem. E isso não é um princípio que eu inventei, isso é um princípio que eu creio que é de Deus. Por isso eu jamais vou mudar o que a Bíblia diz. Hoje tem muitos pastores que, em função dessa misericórdia, querem fazer uma releitura da Bíblia. Não dá. Uma releitura, e quem que vai fazer essa releitura? O homem? Cara, se aquilo lá não é a Bíblia, se não é a palavra de Deus, então rasga tudo. Se eu puder mudar uma coisa, quem que vai dizer o que pode e o que não pode? Aí virou filosofia. Para mim não, para mim a verdade de Deus, eu vivo por ela.